Olá você, telespectador da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado, você já deve conhecer aqui da nossa grade de programação, em outras épocas, Feliz em tê-lo aqui, Márcio Oliveira, ele que é chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral aqui de Mossoró. Seja muito bem-vindo, Márcio. Olá, Bênia. Olá, o pessoal que nos assiste aí pela TV Câmara. É sempre um grande prazer, vir falar sobre aquilo que é a minha vida funcional desde muito tempo, que é direito eleitoral e eleições. Estou aqui ao dispor para debatermos aí sobre o tema. E a gente já começa falando de um tema que nem é novo, aqui no Brasil. Infelizmente, existem muitas irregularidades, são fraudes como boca de urna, como compra de voto e por aí vai, Márcio? Mas trazendo aqui esse contexto para o município de Mossoró, em época de eleições, aqui na cidade, existem quais tipos de fraudes mais comuns que ocorrem aqui no período eleitoral? Olha, bem, o direito eleitoral ele vai desde o alistamento do eleitor, Então, assim, nós temos irregularidades que começam com o eleitor. Por exemplo, o eleitor que transfere o título para uma cidade onde ele não mora, onde ele não tem vínculo. O eleitor que tenta, às vezes, votar no lugar de outros num dia de eleição com a intenção de beneficiar ou prejudicar algum candidato. Então, nós temos nesses dois casos, são crimes que são praticados por eleitor, mas temos também aqueles que são praticados por candidatos, por apoiadores. Então, assim, há essa divisão, Essas irregularidades que são praticadas lá durante o alistamento. Então, às vezes, alguém quer um documento e tenta fazer um título de eleitor no município onde não vota, com a intenção de ter algum benefício, Quando passa o período de alistamento, nós entramos nos períodos que a gente chama de eleições, é onde vem registro de candidaturas. Então nós vamos ter algumas irregularidades praticadas no registro. Por exemplo, alguém que tenta ser candidato sem ter as condições de ser, É aí onde entra, por exemplo, aquelas inelegibilidades que a gente escuta, a pessoa não tem todos os requisitos para ser candidato e tenta ser, são irregularidades que nem sempre são crimes, mas que são caracterizadas como irregularidades e podem tirar alguém do processo. Nós temos irregularidades causadas durante a propaganda, que é o período em que nós já temos a candidatura até o dia da eleição. Tanto temos irregularidades que podem culminar com multa, como temos irregularidades que têm natureza criminal. E aí sim pode culminar com um processo de natureza criminal. E assim, não somente pelo candidato, às vezes os eleitores também, às vezes até algum órgão da imprensa pode praticar uma irregularidade de natureza eleitoral prevista nas nossas normas. Temos as irregularidades que são praticadas no dia da eleição, por exemplo, na nossa legislação é proibido qualquer tipo de propaganda no dia do pleito. Então, se você tenta entregar um santinho no dia do pleito, tenta circular com um carro de som, tenta convencer alguém numa porta de escola, isso aí é caracterizado até como crime mesmo, chamado de crime de boca de urna. Nós podemos ter irregularidades causadas por um mesário no dia da eleição, se o mesário não se conduzir de forma adequada, por um eleitor no dia da eleição, por exemplo, se ele tentar quebrar a urna, se ele for com um celular para gravar o voto dele, na última eleição, a questão de entrar portando uma arma. Nós temos irregularidades que podem ser praticadas por nós, servidores da Justiça Eleitoral. Por exemplo, se eu tentar modificar algum cadastro, se eu tentar beneficiar algum candidato, isso aí também é caracterizado. Ora irregularidade que pode me tirar do cargo, ora crime. Então, assim, pela vastidão, nós podemos dizer que as irregularidades eleitorais, elas vão desde o alistamento, que é o fato da gente compor o corpo de eleitores, até a eleição propriamente dita. Há um grande conjunto de irregularidades aí no meio. Inclusive a fraude, que é quando você tenta, de forma artificial, causar engano à justiça eleitoral. Também é um tipo de ilícito. Às vezes a fraude pode ser crime, às vezes pode ser só algo que implique na cassação ou implique em uma multa, vamos dizer assim. Cassação, a gente tem ouvido muito esse termo por aí recentemente, a gente entra já daqui a pouquinho nele, mas antes eu queria falar também sobre os abusos, Márcio? Também existem os abusos de autoridade, os abusos de poder econômico. E de irregularidade, ela coloca 3 tipos de abuso de poder. O abuso de poder econômico,
abuso de poder de autoridade ou abuso de poder político, que é a mesma coisa, e o abuso de poder de mídia. O abuso de poder econômico ocorre quando alguém ou um determinado grupo que tenha poderio econômico ou que, usando a prerrogativa que as finanças, a economia dá a eles, ele tente de alguma forma interferir no processo eleitoral. Então, por exemplo, você comprar voto em uma quantidade que possa interferir no pleito, é caracterizado abuso. Você conceder benesses a eleitores ou promessa de benefícios de natureza financeira, aí caracteriza o abuso de poder econômico, por exemplo. O abuso de poder político ou de autoridade é aquele que ocorre com o uso da máquina pública. Por exemplo, nós vemos determinadas ocasiões em que um prefeito ele pode nomear pessoas com a intenção de captar votos para uma pessoa que ele apoia ou para si mesmo, fazer nomeações de servidores, até servidores concursados, corre o risco de ter abuso de poder de autoridade, fazer inauguração de obras e participar delas durante o período eleitoral. Então, assim, o abuso de poder de autoridade ele vai ocorrer quando você tem a máquina pública sendo usada a favor de alguém durante o período eleitoral. Então, por exemplo, você vai ver que a lei ele vai prever uns itens que a gente chama de condutas vedadas aos agentes públicos. Ele vai prever lá uma relação de coisas que não podem ser realizadas. Só que dá um exemplo, imagine que a prefeitura de um determinado município não tem um programa de doação de cestas básicas, esse ano que é pré-eleitoral. Aí no ano que vem aparece um programa de doação de cestas básicas ou de terreno, que são ações públicas regulares. Você vê que ele não está em si tendo algo que é irregular, mas que se você só implementa no ano da eleição, ele passa a ter a conotação de irregularidade, porque sugere que você está usando a máquina pública em favor de alguém. E o abuso de poder de mídia são aqueles grupos que têm concessões públicas e que usam esse poder, que abusam desse poder de mídia para beneficiar determinado grupo. Por exemplo, aqui em Mossoró nós tivemos um tempo que boa parte dos órgãos de imprensa era ligada a grupos políticos. Então nós já tivemos aqui ações por abuso do poder midiático. Que é assim, é um subtipo, vamos dizer, do abuso de poder econômico, porque quem tem a mídia tem poder econômico, mas que é caracterizado pelo uso desses instrumentos. Você sabe que as concessões de rádio e TV são concessões públicas. Então, quando você usa dessas concessões para beneficiar determinado grupo ou determinado candidato, você pode caracterizar o abuso de poder. O que acontece? Nós temos no direito brasileiro, principalmente, dois instrumentos no direito eleitoral para você coibir ou penalizar posteriormente do ocorrido o abuso de poder, que é a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação do mandato eletivo. Então você entra com a ação trazendo indícios ou provas do ocorrido, narra os fatos, a Justiça Eleitoral garantindo a ampla defesa vai processar as pessoas que estão ali indicadas, vai ouvir testemunhas, vai coletar provas, e ao final vai proferir uma sentença, uma decisão dizendo se ela entende caracterizado ali um abuso de poder, qualquer um desses três. Caso seja caracterizado, ocorre o quê? A perda do direito de concorrer àquela eleição. E aí nós temos ainda algumas situações, por exemplo, se isso ocorrer antes do dia da eleição, a Justiça Eleitoral caça o registro, porque ele ainda não foi votado. Depois da eleição, se ele tiver sido eleito ou suplente, ela vai caçar o diploma que ele recebeu. Então, assim, vai depender do momento em que acontece. Normalmente essas ações, ou dificilmente, elas conseguem ser julgadas antes da diplomação, vamos dizer assim, porque demanda um certo tempo, Esse processo que você garanta a ampla defesa, você vai ter um bom tempo para apurar, para ouvir testemunhas, para até final, termo final, garantindo-se todo o rito previsto na legislação. Então, assim, são esses três tipos de poder. Qual é a ideia? É justamente você proteger a moralidade, a legalidade, a legitimidade do pleito. Ou seja, a legislação brasileira, é importante se diga que a Justiça Eleitoral ela se submete ao que está na legislação. A legislação brasileira, Constituição e leis infraconstitucionais,
elas buscam com esses mecanismos coibir, para que a população possa votar de forma consciente e a pessoa que foi eleita, né, ter a legitimidade de que foi votada sem a interferência do poder político, do poder econômico, do poder de mídia. Márcio, e dentro desses abusos, né, o nepotismo, ele entraria dentro desses abusos cometidos aí pelo agente público, pelo gestor público? Olha, bem, o nepotismo, ele é um abuso de autoridade, óbvio, de poder político, mas assim, ele não tem tanta relevância dentro do contexto eleitoral, tá certo? Por quê? Porque ele dificilmente tira a legitimidade. Você imagina assim, vamos dar aqui como um exemplo prático. Se alguém com a prefeitura coloca seus parentes, a tendência dele é afastar o eleitor. Mas, por exemplo, ele tem uma tendência de se beneficiar administrativamente. Então, isso é um ilícito que ele tem mais relevância no direito administrativo, menos no direito eleitoral. Por exemplo, você não vê ações de abuso de poder político porque eu coloquei minha família na prefeitura. Não gera perda de cargo? Não. Eleitoral não, entenda. Porque nem tudo que envolve cassação é eleitoral. Por exemplo, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa pode cassar um governador, um prefeito. Mas não é de natureza eleitoral. Eleitoral é o que implica na eleição, naquele processo eleitoral em específico. Vou dar aqui um exemplo. Um prefeito hoje de uma cidade que não tem nenhum processo tramitando contra ele na justiça eleitoral. Ele não vai perder o cargo nessa legislatura por questões eleitorais. Ele pode até ter uma inelegibilidade para o futuro, mas se ele vier a ser cassado agora, não é de natureza eleitoral, é de natureza administrativa. O nosso trabalho, o trabalho da justiça eleitoral se encerra com a diplomação. Se depois da diplomação existirem processos em tramitação, nós vamos até esses processos encerrarem. Mas, depois que ele toma posse, a interferência da justiça eleitoral só ocorre se já existir processo. E esses processos fiquem da eleição. Senão seria da esfera administrativa, né? Isso? Você passa à justiça comum, conforme o caso a ser analisado lá. Perfeito. E existem também, né, as irregularidades, ou vamos usar aqui o termo popular, crimes, como você falava nos bastidores, que é um termo um pouco errado, né, Márcio? Você quer explicar pra gente, então, qual seria o termo mais adequado para essas situações? Não vou nem dizer, bem, que seja errado, é porque nem tudo é crime, né? A gente tem uma mania de dizer assim, é crime eleitoral, é crime, nem tudo que a gente fala é crime. Porque o crime, ele vai estar lá previsto na lei dizendo, é crime, isso aqui. E para esse crime ele vai prever uma pena, uma sanção que pode ser corpórea, dizendo que você vai perder sua liberdade, ou pena de multa, tá certo? Mas veja, nem tudo que acontece durante o processo eleitoral é crime. Como nem tudo que tira alguém do processo é inelegibilidade, também é outro termo que a gente costuma muito falar. Verdade. Fulano está inelegível, mas às vezes não é uma inelegibilidade no sentido que a palavra diz, certo? O crime, como eu disse, está lá no Código Eleitoral, na Lei das Eleições e algumas leis esparsas dizendo isso aqui é crime. O crime ele vai dizer especificamente, por exemplo, o crime de corrupção eleitoral, comprar, trocar ou dar, oferecer qualquer coisa em troca ou prometer alguma coisa em troca de voto. Então isso aqui é um crime eleitoral. Mas ao mesmo tempo eu tenho um artigo lá, 41A, que diz que captação ilícita de sufrágio é um crime de natureza civil, ou é uma irregularidade de natureza civil que leva você à cassação. Quer dizer, o mesmo ato configura um ilícito civil, configura um ilícito criminal. Então, assim, eu digo irregularidade para você não correr o risco de achar que algo é crime e não ser. Como a fraude é um tipo de irregularidade, como o ilícito administrativo é um tipo de irregularidade. Mas nem sempre é crime. E dentro desse processo eleitoral, né, também existem aí as irregularidades, ou podemos dizer crimes contra a honra subjetiva do outro, como, por exemplo, a calúnia, a difamação. E existe também o direito de resposta, né? Pronto, é um exemplo bem interessante quando nós falamos justamente disso, direito de resposta, crime contra a honra. Ora, existe o crime contra a honra e o crime de natureza eleitoral contra a honra, certo? E existem os ilícitos que a gente chama de civis, que podem gerar remoção de conteúdo, direito de resposta, e que não necessariamente vão ser criminalizados. Então vamos imaginar assim, durante o período eleitoral, eu sou um cidadão comum,
coloco uma postagem na minha rede social denegrindo a imagem de determinado candidato, determinada pessoa que está participando do pleito, certo? Isso aí pode ser considerado calúnia, ou injúria, ou difamação, conforme a natureza do que você diz. E até ser processado na justiça comum, sem natureza eleitoral. Agora, se tiver o conteúdo eleitoral, ele pode pedir que a justiça eleitoral determine que meu conteúdo seja removido. Ele pode pedir que a justiça eleitoral conceda direito de resposta e eu seja obrigado a colocar no mesmo espaço, com o mesmo tamanho, com o mesmo destaque, uma resposta da pessoa. E, inclusive, a cancelar, vamos dizer assim, derrubar, que a gente chama, né, a minha rede, por conta daquilo, por um determinado período ou de forma mais permanente, conforme o caso. Então, por exemplo, se ele me aplica uma multa, eu estou com a irregularidade de natureza civil. Se ele determina a remoção do conteúdo, irregularidade de natureza civil. Se ele determina direito de resposta, uma irregularidade de natureza civil. Se ele entra com a representação para que eu seja processado por calúnia, injúria ou difamação, ele está me acusando de cometer um crime. E aí, a justiça vai julgar como se eu tivesse cometido, ou vai, vamos dizer assim, procurar provas disso. Na esfera eleitoral, essas questões aí, elas só vão ter relevâncias no período eleitoral ou quando praticadas durante a propaganda. Ou seja, alguém que já é candidato, que coloque na propaganda dele algum conteúdo ofensivo. Aí sim. Uma outra questão, quando é a calúnia, injúria e difamação na esfera civil, na esfera comum, depende do ofendido ir lá e dizer, olha, né? No caso da justiça eleitoral, é uma ação pública incondicionada. Então o Ministério Público ele pode ingressar, ainda que você não ache que tenha lhe ofendido. Sim, né? Há, assim, alguma diferença. Às vezes nem é tão claro, mas assim, os ilícitos que provocam perda de mandato durante o pleito, aplicação de multa, são ilícitos de natureza civis ou administrativa. E aquele que vai ser processado, às vezes até depois, você vê que o criminal ele não é processado durante o pleito, correndo o risco de tirar a liberdade de alguém, criminal. Bacana, então a gente aprendeu sobre essas diferenças, né, das várias esferas que podem ser implementadas aí, o direito eleitoral. Se você está gostando de acompanhar esse bate-papo, não perca, porque no próximo bloco tem muito mais. Você conhece a importância da Receita Federal para o Brasil? Além da arrecadação tributária, que permite o desenvolvimento do país, com a contribuição de cada cidadão por meio dos tributos pagos, a Receita Federal faz muito mais. Ela assegura com eficiência a entrada desses recursos nos cofres públicos, sendo responsável por quase toda a receita tributária da União. E isso é só uma parte do trabalho realizado. A fiscalização atua com respeito ao cidadão e justiça social no combate à sonegação, focando em pessoas e empresas com indícios de irregularidade. Acordos firmados pela Receita Federal com outros países e organismos internacionais permitem a identificação de valores mantidos no exterior em situação suspeita ou mesmo detalhes de operações fraudulentas com o objetivo de sonegar tributos. Já a área de inteligência da Receita Federal tem identificado grandes esquemas de fraudes, tendo sido protagonista em ações conjuntas com outros órgãos públicos no combate aos crimes de sonegação e corrupção. Mas a Receita Federal também facilita a vida de quem age corretamente, com o uso intensivo de tecnologia da informação segura e de procedimentos simplificados. Diversas medidas e soluções tecnológicas de simplificação tributária vêm sendo tomadas. Empresas e cidadãos podem cumprir praticamente todas as suas obrigações pela internet. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber 100% das declarações do imposto de renda das pessoas físicas via web. A Receita Federal trabalha também para garantir segurança e agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes, e vem batendo recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, impedindo a concorrência desleal, protegendo a economia e o emprego dos brasileiros.
Essas ações de fiscalização e repressão a ilícitos aduaneiros contam com lanchas, helicópteros, cães de faro e equipamentos que se somam a técnicas de gerenciamento de risco utilizadas pelas equipes que atuam nas distantes fronteiras, estradas, portos e aeroportos do país. Outra iniciativa pioneira é a tecnologia de reconhecimento facial dos viajantes, que identifica aqueles que têm indícios de irregularidades e libera de maneira automática os que agem corretamente. Na fluidez do comércio internacional, a Receita Federal vem alcançando resultados cada vez melhores em despachos aduaneiros por meio de serviços rápidos, sem perder de vista a segurança para a sociedade. Em suas mais de 500 unidades, a Receita Federal consegue tudo isso desenvolvendo competências e valorizando seus profissionais. Otimizando a aplicação de recursos e investindo pesado em tecnologia. E tudo isso sem perder de vista seus valores institucionais. Respeito ao cidadão, integridade, lealdade à instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. O governo do RN tem muito trabalho por você. Os parques eólicos no RN tiveram 13 bilhões contratados no último leilão nacional, porque o Rio Grande tem norte. E está na direção certa. Com a chegada das chuvas, os casos de dengue cresceram 1.609%. Zika, 1.622%. Chikungunya, 189%. Mais assustador do que esses números é saber que tudo poderia ser evitado com um simples gesto: não deixar água parada. Sem mosquito não tem doença. Faça a sua parte e denuncie quem não faz. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a gente traz informações acerca das eleições, sobre o direito eleitoral, com o nosso entrevistado aqui ao nosso lado, Márcio Oliveira, ele que é chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral. No primeiro bloco, a gente falava ali sobre a diferença entre crimes e irregularidades, sobre a competência das esferas, A gente viu que tem a esfera civil, tem a esfera criminal, tem a esfera eleitoral, E nesse segundo bloco, a gente aproveita para falar um pouquinho sobre as mulheres na política, A participação das mulheres, que tem sido aí tema de debates, tanto na esfera federal, na estadual, quanto aqui no município também. Então, Márcio, eu vi, por exemplo, que o eleitorado feminino ele representa 52% dos eleitores do Brasil. Aqui em Mossoró esse número é um pouquinho acima da média nacional, 54% dos eleitores aqui de Mossoró são mulheres. Então isso representa mais ou menos cerca de 94 mil mulheres votantes aqui no município. Embora esse seja o dado de quase 100 mil mulheres, nós temos apenas 3 representando toda essa população na Câmara Municipal de Mossoró. Então a gente vê aí a disparidade, a desigualdade, Márcio? Então você acha que a política de cotas de gênero, elas são um mecanismo adequado para combater essas desigualdades? Olha, bem, essa questão de políticas de cota, ela é um tema que é bem maior do que simplesmente eleitoral, Nós vemos no Brasil, é uma questão histórica mesmo, a participação das mulheres ela é pequena. A quantidade de mulheres eleitas ela é pequena, eu acho que fica entre 10% e 20% quando você considera todos os cargos eletivos no Brasil. Não ultrapassa 20%, quando o eleitorado feminino ultrapassa 50%. Então, assim, é uma representação muito aquém do que, a meu ver, na minha opinião pessoal, é necessário. Então, o que acontece? A legislação ela passa a prever o que a gente chama de políticas afirmativas. São normas que tem natureza obrigatória, que passa a obrigar, a forçar que a sociedade coloque as mulheres para concorrer. Num primeiro momento, passou-se a ser recomendada a participação de pelo menos 30% das mulheres, e numa mudança, alguns anos atrás, passou a ser obrigatório para o poder legislativo, o que a gente chama de sistema proporcional, que envolve vereador, deputado estadual, deputado federal. Para essas eleições é obrigatório que o partido hoje não tem mais coligação, ou a federação, tenha pelo menos 30% das candidatas de um sexo e de outro.
Mas assim, na prática nós sabemos que são as mulheres que concorrem menos. Só a título de exemplo, bem, né? Então nós temos no Brasil o Partido da Mulher Brasileira, que tem dificuldade de colocar mulheres para ser candidatas. Né? Um partido com esse nome, que a gente imaginava que tivesse uma representação feminina, tem dificuldade. E assim, se você for olhar ali as relações de filiados, você vê que realmente a participação feminina é muito inferior à participação masculina. Então, quando chega a eleição, os partidos têm dificuldades de colocar esse mínimo necessário, né, de mulheres para concorrer. Por exemplo, aqui em Mossoró, em torno de 23, 24 candidatos por cada partido. Para você ter 3 candidatos, um tem que ser mulher e 2 homens, pelo menos. Né? A cada 10 candidatos, pelo menos 3 tem que ser mulher. E você não tem essa facilidade. Então isso aí tem gerado, inclusive, ao longo dos anos, até o que a gente chama de fraude à cota de gênero, que é o que tem acontecido agora em Mossoró. Nós já temos um partido que teve a sua nominata toda cassada por conta do reconhecimento do TSE de fraude à cota de gênero, e podemos ter mais em breve. Já até uma decisão monocrática no TSE quanto a isso. A Justiça Eleitoral, nesses processos, está reconhecendo que algum quantitativo de mulheres daquela nominata colocou o nome, mas não foi efetivamente candidato, o que caracterizou a fraude. A meu ver, eu acho necessária a obrigatoriedade de participação feminina. Aí a minha opinião particular, eu acho até que deveria ter vagas reservadas no parlamento para mulheres. Se é 30%, 30%, não sei, 25%, quem decide isso é o Congresso Nacional. Mas eu acho que deveria ter um percentual de vagas necessariamente tem que ser ocupado por mulheres. Certo? Mas isso é uma discussão mais ampla e que vem ou não no futuro. Márcio, e quanto a essas fraudes, né? Como é que a Justiça Eleitoral ela identifica essas fraudes na prática? Olha, bem, desde as 2 últimas eleições, a Justiça Eleitoral, principalmente o TSE, ele tem tentado, por meio que a gente chama de jurisprudência, né, decisões reiteradas, definir alguns critérios que caracterizam a não participação. Alguém que deu o nome, como é que eu sei, como é que eu objetivamente digo que ela estava como fictícia? É muito comum o povo usar o termo laranja, mas a gente chama de candidatura fictícia. É uma candidatura que estava lá só para constar. Então ficaram definidos alguns critérios como, primeiro, votação pífia, mas não quer dizer que só por ela ter tido pouco voto ela não foi candidata. Agora, por exemplo, ela não realizou nenhum ato de propaganda. Você não viu um santinho, você não tem uma propaganda na internet, você não participou de programa de rádio e TV. Tá certo? Por exemplo, aqui em Mossoró nós temos transmissão de programa de rádio e TV. Não fez gastos de campanha. Tá certo? Não se empenhou, vamos dizer assim, pessoalmente, numa campanha eleitoral. Então, esses elementos, agora é bom que se diga, pessoal, não basta uma presunção. Tem que estar lá no processo as provas de que essa pessoa não concorreu. Ou seja, que ela colocou o nome, mas efetivamente não tinha intenção, não tinha interesse em participar. Então, de um modo geral, o TSE tem dado uma objetividade a essa mensuração, a essa caracterização. Caracterizou que aquela candidatura é fictícia, volta para os percentuais. Ela compromete o percentual? Quando compromete o percentual de 30%, então toda a composição, sabe, entenda, todo mundo daquele grupo, daquele partido hoje, ele é considerado inválido. Ao ser considerado inválido, os votos dados a eles também são inválidos. E aí você tem uma nova... Se algum deles tiver sido eleito, você vai ter um novo cálculo. Uma recontagem, né? Uma recontagem. A gente chama lá tecnicamente de reprocessamento da totalização. Mas isso acontece. Aí para você ter uma ideia, por exemplo, quem é considerado fraudador? A Justiça Eleitoral tem entendido que o fraudador são aquelas 2 mulheres que colocaram o nome e que tem a candidatura fictícia. Foram elas que fraudaram. Agora, a fraude delas implica em todo o conjunto. O mais triste é que a gente tem visto casos, né, inclusive aqui em Mossoró, que essa adequação à cota de gênero, né, gerou a oportunidade de mais mulheres na política, mas também tirou mulheres da política, né? Isso é muito triste porque a gente perde a representatividade feminina do parlamento. Esse último caso aqui
de Mossoró, ele foi interessante, porque por causa da fraude da cota de gênero, uma mulher perdeu a vaga para ser ocupada por um homem. Né? É um viés que, na verdade, a Justiça Eleitoral, ao analisar lá em cima, ela não vai verificar isso porque ela não faz cálculo antes de decretar. Ela reconheceu que a fraude existia e, por coincidência ou por um infortúnio, implicou na perda de um mandato de uma mulher. Né? A gente vê até gente dizendo que é um paradoxo o caso de Mossoró, que com a intenção de proteger a mulher terminou por tirar alguém de uma vaga efetiva do Poder Legislativo. Verdade. Márcio, e quando o partido, por exemplo, ele percebe que o seu filiado, ele está com essa má-fé, está com essa intenção, ele pode expulsar esse filiado? Olha, a questão partidária, bem, assim, uma coisa interessante, eu acompanho a política moçoroense desde o ano 2000. Um bom tempo. Quando começou a ser obrigatória a participação dos 30% feminino, o que a gente vê é uma pouca disposição dos dirigentes partidários de amealhar quadros femininos, que se alia a um pouco interesse das mulheres em participar do processo. Então nós temos aí uma junção dos partidos que de um modo geral são dominados por homens e as mulheres que não têm interesse de participar desse processo. Esse caso específico, ele já ocorre dentro do pleito. Tá certo? Quando você faz a nominata, já é ali em agosto do ano eleitoral. Então, nesse período é muito difícil você forçar um processo de expulsão. Até porque, você veja, nós tivemos a eleição 2020, veio sair agora a decisão 3 anos depois. Quase 3 anos depois. Mas assim, voltando à questão partidária. Todo partido político, bem, ele é como se fosse uma associação. Quando você ingressa nele, você tem um estatuto, você tem um programa de partidário. Então, quando você ingressa num partido, você sabe que você tem regras internas a serem seguidas e você tem uma linha de atuação daquele partido. Então, você não vai entrar num partido de esquerda e querer que ele defenda bandeiras da direita. Nem o contrário. Você não vai entrar num partido que hoje se coloca como de direita, querer que ele defenda políticas ou bandeiras que são da esquerda. Então, quando você ingressa num partido, você tem que saber, conhecer qual é o programa do meu partido, o que ele defende. Quais são as regras desse partido? Né? Então, dentro dessas regras partidárias, tem o regime disciplinar, onde ele diz suas obrigações, seus deveres e o que é proibido. Né? Quando você viola uma proibição ou um dever do partido, você corre o risco de ser expulso dele. A nossa legislação, ela prevê que você garanta a ampla defesa interna. Então, você garanta com que a pessoa se defenda, mas ao final pode haver essa expulsão. É tão interessante que a infidelidade partidária pode caracterizar a perda de um mandato do poder do sistema proporcional, né? Vereador, deputado estadual, deputado federal. Mas quando um parlamentar ele é expulso, ele não corre o risco de ter essa perda. Justamente por quê? Porque você protege, que se o partido quiser expulsar alguém, era mesmo que tomar o mandato dele, que foi dado, de um modo geral, pela população, que é quem vota. Então, assim, é possível a expulsão? É possível a expulsão nesse caso de fraude? Sim. Entendeu? É possível a expulsão em outras situações? Existem várias possibilidades de você ser expulso de um partido político. E assim, pessoal, hoje no Brasil só se concorre a cargos eletivos por meio de partidos políticos. Então, se você é expulso do partido político num período que não dê mais para você se filiar a outro, você perdeu a oportunidade de ser candidato naquela eleição. Vamos dar um exemplo aí, normalmente é o começo de abril, a eleição acho que vai ser 6 de outubro no ano que vem. Então você tem que estar aí até 6 de abril filiado. Se você é expulso 6 de maio, você não tem mais condições de se filiar de novo para concorrer. A gente viu, por exemplo, Bolsonaro, né, ali no decorrer do seu mandato, ele saiu do PL, né, criou ali o Aliança Brasil, mas eu não sei o que aconteceu bem, acabou voltando, gerou essa discussão também, né, na esfera nacional. O Bolsonaro, ele era afiliado ao PSL, né, PSL, que era Partido Social Liberal, ele agora é do PL, que é só Partido Liberal. O PSL se uniu à União Brasil, ou se uniu ao Democrata e formou a União Brasil. Aí foi quando ele saiu e ingressou. Primeiro ele iria ingressar no PTB e não deu certo também, terminou indo para o Partido Liberal, entendeu? Que até pouco tempo eu acho que era Partido da República, salvo engano. Mas assim, o Brasil, os partidos eles mudam de nome, fazem uniões.
Eu considero assim, bem, você também estuda direito, o partido político ele é previsto na Constituição Federal. Mas é uma instituição constitucional que, a meu ver, é pouco respeitada. Não sei lá em Brasília, nunca tive a oportunidade de conviver, mas nós percebemos aqui no município como as pessoas mudam de partido, às vezes por conveniência, às vezes por oportunidade política, sem efetivamente se associar a um programa, a uma ideologia que o partido defende, a um estatuto, ao que ele vem defendendo em nível nacional. Basicamente ele pensa, qual é o melhor partido para eu concorrer a essa eleição? E vou. Se der certo eu fico, se não der certo eu saio e vou para outro. Infelizmente, eu acho que partido político deveria ser algo bem, até porque recebe muito dinheiro público, né? Os partidos políticos hoje no Brasil recebem valores bilionários a cada ano de recursos públicos. Muitas pessoas empunhando bandeiras, mas ali o pensamento já em outras narrativas, né, Márcio? Márcio, outra preocupação da Justiça Eleitoral é com a relação dos debates na internet, né? Ali a esfera tecnológica, né? Inclusive tem uma PL aí para ser votada, que é a PL das fake news, que tem aí gerado verdadeiros burburinhos por todos os cantos, né, em vários veículos de comunicação. Atualmente, eu vou perguntar já na sua visão, o que você acha da PL das fake news? Bom, bem, falando um pouco sobre a questão internet, né? A internet, ela ganhou praticamente o debate público eleitoral nos últimos anos, né? Hoje nós vemos até pouquíssima propaganda de rua. Praticamente você tem o debate todo movido para as redes sociais. Blogs, que seja, né? Facebook, Instagram, Twitter e outras. Então assim, nós passamos a ter uma regulamentação muito grande da propaganda na internet, algo que não se tinha até pouco tempo atrás. Então hoje nós temos muitas regras. Muita gente aí de casa, se estiver nos assistindo de Mossoró, sabe ou tem conhecimento de algum candidato que foi multado porque fez propaganda em 2020, antes de ter informado a Justiça Eleitoral seu perfil no Facebook, seu perfil no Instagram. Por quê? Porque a legislação diz que é obrigatório você fornecer, se for fazer propaganda lá. Você não é obrigado a ter uma rede social. Agora, se for fazer propaganda numa rede social, a Justiça Eleitoral tem que ser informada antes. É uma dessas regras, né? Outra regra, a questão do cidadão comum. Eu sou um cidadão comum, eu tenho a liberdade de me manifestar nas minhas redes sociais, desde que eu não tenha um conteúdo ofensivo, desde que eu não cometa injúria, não cometa calúnia. O famoso discurso de ódio, né? Como difamação, não pratique o discurso de ódio, né? Nem viole qualquer outra norma. Eu não vou fazer uma questão ligada à eleição e praticar um crime, por exemplo, de pedofilia, ou de racismo, ou de injúria racial, vamos dizer assim. Então eu tenho que me manter ali dentro do que é regular, normal. E eu posso me manifestar livremente, dizer em quem voto e em quem apoio. Eu como cidadão comum. Eu como candidato já tenho mais restrições. E assim, é a tônica. Eu acho que hoje, por exemplo, quem vai ser candidato no ano que vem já está fazendo seus perfis, ou já usa seus perfis, já está criando um ambiente para se divulgar, né? A questão do PL das fake news, ele tem uma intenção dada por quem propõe, que é fazer uma espécie de controle, né, a esse ambiente de redes sociais. A única questão que eu tenho com relação a isso é a gente transferir tudo para as mãos do governo, como vem se configurando, né? Eu tenho minhas reticências quanto a isso. Sou funcionário, servidor público quase 30 anos e não vejo que o governo seja também a única forma de você ter uma regulação das redes, não. Eu acho que nós podíamos ter órgãos independentes fazendo isso. Mas assim, Congresso Nacional nesse ponto, eu acho uma caixa de surpresa. Eu acho que ninguém sabe o que vai sair de lá. Porque o debate é intenso, você tem pessoas do governo querendo uma coisa diferente de pessoas do governo que querem outras, você tem a oposição que quer uma coisa e tem a oposição que quer outra coisa. Então, até sair esse PL das fake news ainda, eu acho que tem muita água para rolar, tá certo? Mas assim, o ambiente da internet também não pode ser um ambiente sem lei, ele tem que ter regras, né, gerais de conduta, e tem que ter também previsão de irregularidades, previsão de crime nesse ambiente, né?
É muito difícil, né? Realmente delimitar ali até onde vai a minha liberdade de expressão, até onde vem a censura. É realmente um debate muito, muito, muito provocador. E assim, bem, hoje nós temos, por exemplo, essas grandes corporações que dominam as redes sociais, elas têm um poder muito grande, você sabe disso. Né? Você que é da área de jornalismo, você sabe o poder que o Instagram tem de direcionar determinadas pautas a partir da forma como eles vão conduzir a apresentação de temas para os seus usuários, dentro dos grupos, fora a quantidade de informações que ele tem sobre nós. Se você é uma daquelas pessoas que tudo que faz coloca no Instagram, sim, coloca no Facebook, o Instagram ou o Facebook tem lá uma informação completa sobre sua vida. Hoje nós usamos o Google praticamente o dia inteiro, porque você tem um celular Android, você vai... pega um transporte, você vai usando GPS e ali tudo vai ficar gravado. Então essas empresas que têm um grande volume de informações sobre, vamos dizer, os eleitores, elas têm um potencial de influenciar nas eleições. Então assim, a questão da regulação desse projeto de fake news, ele pode ter um impacto muito grande no nosso processo eleitoral do ano que vem. E muito mais no de 2024, que é o nacional, que é onde se coloca muito esse debate. Verdade. Márcio, eu quero agradecer a sua presença aqui no Diálogo e Política, foi um debate esclarecedor. Muito obrigada pelas informações que você trouxe para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, né? A gente ia aprender um pouquinho mais, né, sobre as fraudes, como identificá-las, a importância da participação feminina. A gente viu a diferença, né, dos crimes, das irregularidades. Então eu quero agradecer a sua presença e já deixar o convite aberto para que você venha outras vezes aí esclarecer tudo sobre o processo eleitoral. Pois não, bem, eu fico ao dispor, né? Como eu disse, eu sou servidor público há um bom tempo e coloco assim, eu acho que nós como servidores públicos temos a obrigação de dizer à sociedade qual é o nosso trabalho, o que nós fazemos, né? E para mim é sempre um orgulho, eu tenho muito orgulho de debater sobre direito eleitoral, de debater as questões eleitorais. Algumas vezes a gente até coloca uma opinião pessoal, e veja pessoal, quando a gente coloca uma opinião pessoal, às vezes nem é o que está na legislação. Eu posso discordar de uma lei que existe, mas como servidor público eu tenho que cumprir, não é o que eu acho, é o que está na legislação. Então é isso que a gente tenta fazer. Sempre que precisar, sempre que quiser debater sobre tema, estou aqui à disposição da TV Câmara. Muito obrigada pela sua presença. E muito obrigada por você que está aí do outro lado, né, nos acompanhar até agora. Foi um debate realmente bem bacana, extenso também, porque muitas informações necessárias, essenciais, aí para você que é eleitor, para você que quer ser candidato, né, ou então até para você que já é aí do ramo da política, né, bastante esclarecedor. Então você já sabe, os nossos encontros são sempre às sextas, às 7 da noite, e as nossas reprises ficam disponíveis na nossa grade de programação. Quer conferir os nossos outros programas e também esse, é só buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Diálogo e Política.